comandos SQL. Então, nesse vídeo eu lhe ensino como criar comandos de pesquisa em planilha Excel com comandos SQL. Então, observe, ó. Aqui, basicamente, a gente vai estar trabalhando com duas abas, ou seja, duas plans. Então, eu vou ter a minha plan pesquisa e a minha plan BD, onde eu vou estar armazenando os nossos dados. Então, observe, ó. Essa é a minha aba BD, onde eu estou com 5 colunas dispostas como local, o número, a prateleira, a descrição e a data de cadastro. E eu tenho minha aba pesquisa, que também tem as mesmas 5 colunas e nesse momento está vazia. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender como fazer esta pesquisa, como fazer a pesquisa por parte do nome, no início, como também no final do nome, beleza? Como também trazer todos os registros e como fazer de inúmeras formas o carregamento das informações. Então, vamos lá, ó. Observe aqui que eu já tenho uma palavra, doc. Se observarmos aqui dentro da minha base de dados, eu tenho a palavra doc, ó, que está no início do nome da palavra. Ó. Então, se eu for aqui na minha pesquisa e clicar em filtro, observe aí que ele me diz 107 registros localizados. Se eu der um OK, ele vai me trazer todos os registros que estão lá na minha base de dados. Por quê? Porque todos os registros contêm a palavra doc no início. Ó. Observe, ó. Perfeito? Então vamos aqui, ó. Vamos supor que eu coloque uma outra palavra. Deixa eu exibir aqui minha barra de fórmulas. E vou colocar, por exemplo, Access. Então, ao fazer isso, ao clicar no nosso filtro, observe que ele me retornou 35 registros. Ó. Se eu der um OK, então ele está realizando pesquisa tanto no final como no meio da palavra. Ó. Como também, obviamente, se eu vim aqui na minha base de dados, observe aqui, ó. Se eu colocar ilha, por exemplo, no final da palavra, se eu colocar aqui, por exemplo, ilha, ele também vai fazer o carregamento da mesma forma. Observe aí, ó. Filtrei, me trouxe 29 registros localizados, ó. E vou dar um OK. Legal? Observe aí, ó. Então, a pesquisa é bem interessante e bem fácil de aprender. No entanto, eu quero muito da sua atenção para ver a forma de fazer o carregamento das informações. E se observarmos, eu estou com uma coluna aqui que tem espaçamento. Ó. Então, muita atenção para trabalhar com colunas onde tem espaçamento entre as palavras. Ó. Beleza? Então, vamos lá. Então, vou pressionar aqui a tecla Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Vamos clicar aqui em exibir o nosso Project Explorer. Então eu tenho o módulo que construímos no vídeo passado, a minha conexão. Lembrando que não vou mais precisar criar todo esse comando, basta eu chamar agora através do nosso call. Vou escrever um códigozinho a mais dentro dessa estrutura, só para que você... Vou lhe dar como aula extra, beleza? Observe aí, ó. Suponhamos que quando a gente cria comandos, a gente sempre utiliza um título na nossa mensagem. Então, se eu deixar um título padronizado e toda vida que eu precisar desse título, também basta eu estar o chamando. Como é que eu faria isso? Observe, ó. Vou colocar aqui uma variável do tipo global. Então, global, constant, ou seja, além de ser global, vou poder trabalhar por todo o projeto, ela também vai ser constante, pois o valor dela vai ser o mesmo. E aqui é o nome que eu vou estar dando a mesma, ó. Título MSG, beleza? Ou seja, vai ser o título da minha mensagem. E o que eu faço agora? Ó, vou classificá-la. Vou dizer que ela vai ser do tipo string. E por eu fazer desta forma, eu consigo colocar o sinal de igualdade e já consigo atribuir um valor à mesma, beleza? Por isso que eu não utilizei aqui, por exemplo, do tipo public. Ó. Se eu viesse aqui e colocasse public, observe que ele não iria aceitar, ó, beleza? Então, qual é o título que eu quero para o sisteminha? Vamos lá, vou chamá-lo aqui, por exemplo, o título da minha mensagem. Toda mensagem que eu emitir será Programador Excel VBA. Perfeito? Então já está criado aqui. Lembre-se, toda vida que eu colocar lá título MSG, ele vai estar executando Programador Excel VBA no título da minha mensagem. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Vou inserir aqui um outro módulo. Poderia programar dentro desse mesmo módulo, mas vou inserir um outro só por questão de organização. Ó. E esse daqui, ao pressionar o F4 sobre ele selecionado, eu posso estar dando um nome ao mesmo. Já tenho acesso às suas propriedades. Vou chamar ele de consultas. E aqui vamos criar as nossas consultas, beleza? Então vamos lá. Ó. Para isso eu vou declarar aqui
uma variável chamada linha, e ela vai ser do tipo long, ou seja, números longos. Se eu quiser declarar uma segunda variável na mesma linha, basta eu colocar uma vírgula, e eu coloco agora o nome da variável que eu queira. Eu vou chamar essa minha segunda variável, por exemplo, de i, e ela vai ser do tipo asInteger. Qual é a diferença de eu trabalhar com uma variável do tipo long para uma variável do tipo integer? A minha variável aqui do tipo integer, i, eu vou utilizá-la num laço de repetição. E esse meu laço de repetição, ele vai fazer poucas repetições, beleza? Então, para não consumir memória desnecessária, eu não vou trabalhar do tipo long. Por que eu declarei essa variável do tipo long? No meu caso aqui, eu tenho um pouco mais de 100 registros. Então, eu poderia também ter declarado do tipo integer. Deixei do tipo long, só para que você possa ver que tem inúmeras formas de se declarar a variável. Mas qual é a funcionalidade em si? Beleza? A variável do tipo integer abrange pouco mais do que 30 mil registros, perfeito? Menos que 33 mil registros aproximadamente. Então, quando você tem um armazenamento de dados que ultrapasse mais do que 32 mil registros, mais ou menos por isso, a sua variável vai ocorrer um estouro, ou seja, ela não vai conseguir suportar aquele valor. Então, para garantir, se você tem uma base longa e não sabe quantos dados vai colocar nela, declare ela, por exemplo, do tipo long, beleza? Aqui no meu caso, volto a frisar, vou declarar aqui a minha segunda variável chamada i, do tipo integer, porque eu vou trabalhar com um laço de repetição que eu tenho, se observarmos, 5 colunas. Ó. Então, eu tenho 5 colunas de A até E, não tem porquê eu declarar do tipo long, perfeito? Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer agora? Vamos criar uma sub, ó. Perfeito? Então, essa sub aqui, eu vou chamá-la, observe que eu não declarei ela do tipo public, ou seja, ela vai ser funcional apenas para esse próprio módulo. Então, eu vou chamá-la de consulta nome, perfeito? Então, essa minha consulta nome, eu quero lhe ensinar tanto pesquisar como no início, como no final, como na parte do nome, como trazer todos os registros e como fazer inúmeros carregamentos de inúmeras formas diferentes, beleza? Então, vamos lá. Você que vai me dizer qual é a forma que você vai adotar aí, beleza? Então, como é que eu faço aqui, ó? Bom, vamos utilizar o nosso comando application. O nosso comando application.screenUpdate igual a false para desabilitar aquela atualização de tela, até para que o nosso código processe de uma forma muito mais rápida. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V e vou alterar aqui de false para true, para que no final do meu código eu volte a habilitar a minha atualização de tela, para que eu veja, obviamente, os dados atualizados. Perfeito? Então vamos lá. Lembre-se que no vídeo passado a gente criou a rotina limpar. Então agora eu já vou chamá-la. Call, que é a minha chamada de rotina. E coloco aqui o nome da rotina que eu quero estar chamando. Ó, limpar. Se eu selecionar a minha variável limpar, clicar sobre ela e clicar em definição, já sabemos quem é a variável limpar. Ó. Observe aqui. Ó. Perfeito? Aqui ele está me mostrando quem é limpar. Aqui é onde o cursor está piscando, cliquei em última posição, retornei para onde eu estava. Ó. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Vejamos. A partir de qual linha eu vou começar o preenchimento? Vou começar o preenchimento a partir da minha terceira linha. Legal? Então, eu vou dizer que a minha variável linha vai partir de quanto? Aqui, vai partir... Você que respondeu de 3, acertou, beleza? Então, como as minhas duas primeiras linhas são cabeçalhos, a minha primeira linha a ser preenchida será a minha linha de número 3, ó. Observe. Então, vamos lá, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, e vou dizer que a minha variável linha declarada do tipo long vai partir de 3. Então, o que eu devo fazer aqui? Ó? Vou utilizar a estrutura with, que eu utilizo muito no nosso canal, pois ela automatiza bastante, eu economizo bastante código ao utilizando. Observe, ó, eu vou trabalhar com o codename. Lembre-se que o codename é o nome de batismo da minha plan. Então, esse nome aqui que a gente está visualizando é o nome superficial. Ó. Eu não vou utilizar esse mesmo no meu código, porque, obviamente, se eu fizer isso e o usuário mudar o nome, vai afetar o nosso código. Também não vou utilizar o index, pois é a mesma situação. Se ele mudar a posição, também vai afetar o nosso código. Então, para evitar isso, eu vou utilizar o codename, beleza? Então, se eu for lá, ó, Visual Basic, exibir, Project Explorer, eu vou estar aqui manipulando a minha plan pesquisa, pois é ela quem vai receber os dados. Então, se observarmos aqui, ó, estou com a mesma selecionada. E observe, ó, esse nome entre parênteses é aquele nomezinho lá que o usuário pode estar mudando, ó.
E o meu codename é esse nome fora do parênteses, ó. A minha esquerda, ó, planilha 1, perfeito? Então vamos lá, ó. O que eu faço aqui, ó? Vou colocar a estrutura with planilha 1. Ao fazer isso, você já sabe que se eu colocar um ponto aqui, eu vou ter acesso às propriedades do objeto que está ao lado da estrutura with. Ou seja, aqui eu estou tendo acesso às propriedades da minha planilha 1. Então, eu vou colocar aqui o comando activate para estar ativando a mesma. Se eu estiver em outra aba, eu venho para esta aba com esse comando, ó. E aí, o que eu vou estar fazendo, ó? Bom, eu vou chamar aquela nossa rotina abrir conexão, ó. Abrir conexão, se não me falha esse nome. Se eu der um enter e as iniciais ficarem em maiúsculo, observe que já reconheceu. Então é isso mesmo, ó. Se eu selecionar a mesma e clicar em definição, se eu quiser saber quem é abrir conexão, vamos lá, ó. Abrir conexão nada mais é do que o comando que aprendemos no vídeo passado, ó. Legal? Então, como eu havia dito, não vou precisar mais ficar digitando comandos para fazer uma conexão, como também para fechar a conexão. Basta eu chamar a rotina que criamos no vídeo passado. Então, o que eu devo fazer agora aqui, ó? Aqui, basicamente, eu vou começar o nosso select. Vou fazer a minha seleção, a minha consulta para retornar os dados. Então, vou colocar aqui, ó. Vou estar setando a minha variável rs, que também, se eu selecionar a mesma, ela está do tipo public, eu vou ser redirecionado para o módulo que ela foi criada e também vou ver qual a classificação que foi dada a mesma. Aqui a minha rs é do tipo record7, que é o nosso conjunto de registros. Então, ela vai ser igual à minha variável db, que é a minha variável do tipo database, que também foi declarada do tipo public, e vou colocar aqui o comando .open record7, ou seja, o meu conjunto de registros. Vou abrir meu conjunto de registros e vou abrir aqui o meu parênteses, e ele me pede, ó, o name string, ó. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou abrir aqui entre aspas duplas, vou colocar o nosso comando de fazer a seleção. Bom, o comando de seleção é o comando mais simples que tem aqui, se eu quiser retornar todos os campos. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu select. Como eu quero todos os campos, eu vou colocar aqui o nosso estrelinha, que seria o nosso sinal de vezes. From, que seria de onde. E aqui eu vou ter que colocar entre chaves o nome da minha tabela, perfeito? Eu vou consultar qual tabela? Eu vou consultar aqui a tabela BD, ó, que é essa plan aqui, ó, beleza? Então, algo bem interessante que eu quero que você saiba é que aqui, observe que eu não estou utilizando espaçamentos para a mesma, ó. Legal? E também, se observarmos, eu deixei propositalmente um espaçamento aqui na minha coluna E para que você veja o que eu devo fazer de diferente, ó, com relação às demais colunas que não têm espaçamento. Então vamos lá, continuar aqui, ó. Então vou informar aqui BD. Vou dar aqui um OK. Vou informar aqui a minha BD, que é o nome da minha tabela, e eu sou obrigado a colocar aqui o nosso cifrão para indicar a nossa tabela, beleza? E vou fechar a nossa chave, ó. Bom, o que eu devo fazer agora? Basta eu colocar aspas duplas, fechei o meu parênteses. Então, com esse comando bem simples, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer com que retorne todas as informações da minha BD para dentro da minha pesquisa. E claro, agora eu vou ter que criar um comando para pegar esses dados e repassando linha por linha. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vou utilizar a estrutura while, quando que. Vou fazer uma negativa com o comando not e vou utilizar o nosso rs.eof. Ou seja, eu vou basicamente fazer uma leitura dos meus registros, beleza? Lembrando que se eu não colocar esse not, o meu EOF ele vai pegar o último registro, né? Então eu não vou conseguir retornar registro nenhum. Então, para que ele comece do início, eu vou colocar essa negativa aqui, antes do meu rs.eof, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vou colocar o comando cells. Lembre-se que eu vou fazer de inúmeras formas. Você vai escolher a forma que você melhor prefere. Minha cells, da minha variável linha, vírgula. Aqui voltamos ao nosso comando VBA. Qual é a coluna que eu quero retornar? A minha primeira coluna. Igual aqui. Bom, vou colocar o nosso rs, abro o meu parênteses e aqui eu vou ter que informar o meu item. Observe, ó. Então, aqui o que eu vou fazer, ó? Qual é o item? Bom, aqui tem inúmeras formas de se fazer. Eu vou ensinar 3 formas. Então vamos lá primeiro, ó.
eu vou pegar o nome do campo, ó. Então, vou aproveitar e pegar aqui o nome do campo, para que eu não venha digitar errado, o nome local. Vou colar entre meu parênteses. E, basicamente, eu vou repetir esse comando para os demais. Observe que ele não aceitou. Se eu colocar aqui entre aspas duplas, ele vai aceitar, ó. Legal? Então, se você entendeu isso, como eu tenho 5 colunas, eu vou fazer para mais 4, ó. Colei 3, 4, 5. E vou alterar aqui apenas o número agora da posição das colunas, ó. Coluna de número 1, 2, 3, a número 4 e a de número 5. E claro, eu vou ter que mudar o nome dos campos. Então, eu tenho o campo N. Vou digitar aqui o campo N. Eu tenho aqui o campo prateleira. Vamos aqui digitar. Tem que estar exatamente como está lá, beleza? Lembrando que o SQL ele faz diferenciação de palavras maiúsculas e minúsculas. O meu quarto campo é o descrição. Então, copiei, colei aqui o meu próprio campo. E se eu não falha a memória, o próximo campo é o data cadastro. Observe que ele está com espaçamentos, ó. Vamos fazer da seguinte forma aqui para ver se vai implicar em alguma coisa ou não. Legal? Então, feito isso, obviamente eu vou querer incrementar a minha variável linha para que eu não venha colar apenas em uma única linha. Eu quero colar linha após linha até, obviamente, ele não encontrar mais nada. Então, vamos lá, ó. A minha variável linha vai ser igual a ela própria, mais 1. Lembre-se que a minha variável linha parte de 3. Ou seja, a primeira colagem vai ser na linha 3, a próxima na linha 4, até atender o meu critério, beleza? Então, para que eu consiga me mover nos registros da linguagem SQL, eu vou colocar rs.moveNext para que eu possa estar avançando na minha consulta. E vou colocar o nosso end para fechar aqui a estrutura while. Perfeito? Então, esse end fecha a estrutura while. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Bom, lembre-se que eu criei aquele comando do tipo constante, uma variável do tipo global. Observe como é que ela vai se encaixar aqui e vai automatizar o nosso serviço. Ó. MCGBox, eu quero retornar aqui a quantidade de registros que foram encontrados. Então, eu vou colocar aqui rs.recordCount, ou seja, ele vai fazer a contagem dos meus registros concatenado com a frase que eu queira. Vou colocar aqui entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não trazer tudo junto e vou colocar aqui localizados, ó. Localizado ou localizados, obviamente, posso ter inúmeros registros. Fechou aspas duplas, vírgula, vou colocar aqui o símbolo de VB Information e agora vai entrar lá a nossa mensagem, ó. Normalmente eu tenho que colocar aqui entre aspas duplas o título da nossa mensagem e a mensagem que eu queira, ó. Por exemplo, ó, teste. Por enquanto eu vou deixar dessa forma só para que você veja a diferença, ó. Vou colocar o nosso comando para fechar a nossa conexão, que ele vai, obviamente, fechar e esvaziar as nossas variáveis, ó. Fechar conexão. Vou dar um Enter. Observe que as iniciais já ficaram maiúsculas, isso quer dizer que ele já é conhecido. Se eu quiser saber quem é fechar a conexão, selecionei, cliquei em definição e já estou vendo quem é o meu fechar a conexão. Observe, ó. Cliquei onde está o cursor piscando, voltei para a última posição onde eu estava, ó. Vou, obviamente, fechar a minha estrutura com o EndWith. E como já vimos meus feitos, eu tenho, obviamente, o meu application script update igual a true aqui no final do código. Está terminada a estrutura. Vamos fazer um teste, ó. Consulta nome. Perfeito? Então vamos lá, ó. Para isso, eu vou clicar aqui em inserir. Posso inserir uma imagem, uma caixa de texto, posso inserir uma forma, que é o que eu vou estar fazendo. Então eu posso inserir inúmeras opções, como obviamente eu posso vir aqui na guia desenvolvedor e inserir um botão, beleza? Então vamos lá, ó. Vou inserir aqui uma forma, inserir a minha forma, cliquei sobre ela, atribuir macro e vou estar escolhendo uma das que eu tenho aqui, ó, abrir conexão, consultar nome, fechar conexão e limpar. Então, obviamente, eu vou dar aqui o consultar nome a ela. Então, atribuir o consultar nome, dei um OK. Vou só digitar aqui um texto qualquer sobre a mesma. Consultar nome. Então, nesse momento, ela não vai consultar nada, beleza? Porque eu fiz aquele select trazendo tudo e não utilizei uma cláusula where. Ou seja, eu não fiz filtro algum, beleza? Então, observe aqui, eu tenho quantos registros. Se eu pegar aqui do meu registro da segunda linha até o meu último registro,
eu tenho 107 registros. Ou seja, ele tem que retornar esses 107 registros todos aqui para a minha aba pesquisa. Cliquei em consultar nome. Observe, ó, 107 localizados. Ou seja, 107 registros localizados. Está aqui o nosso título que eu coloquei manualmente com o nome teste por enquanto. Ó. Ao dar um OK, ele vai executar lá o nosso comando application.screenUpdate igual a true. E aí eu vou ver os dados já. Ó. Legal? Então, como é que vai ficar aquela constante que criamos a nossa variável título MSG? Ó. Basta eu apagar isso daqui, não vou colocar mais entre aspas duplas e vou simplesmente só colocar o título MSG. Ou seja, toda vida agora que eu for chamar um título para o cabeçalho das minhas mensagens, basta eu chamar título MSG e vai ficar padronizado sem eu precisar mais ficar digitando o nome do cabeçalho que eu quero. Ó. E aqui, para deixar a informação mais interativa, vai trazer, por exemplo, 107 registro ou registros localizados. Perfeito? Então vamos fazer um novo teste. Vou clicar aqui em consultar nome. E ele vai lá dar 107 registros localizados. Ó. E está lá o nosso título dinâmico. Ó, Programador Excel VBA. Vou dar um OK. Então, automatizamos aí um processo. Ou seja, dentro dessa estrutura aqui, se observarmos, eu não precisei abrir a conexão. Já está criado. Toda vida que eu for fazer uma consulta, eu já vou chamá-la. E também o meu fechar conexão. Como também aprendemos aqui, deixar um título de mensagem de uma forma constante. Beleza? E aqui foi uma forma de preenchimento. Ó. Legal? Lembrando que aqui a minha data cadastro, caso ele implicasse por ele ter um espaçamento, eu poderia colocar aqui chaves, que ele iria funcionar, beleza? Ó, observe, ó. Que seria o mais correto a fazer quando eu tenho espaçamentos. O mais correto, na minha opinião, seria evitarmos esse espaçamento, colocando, por exemplo, um underline, caso não queira juntar, deixar separar as palavras. Beleza? Então, observe, ó. Se eu clicar aqui em consultar nome, ele também vai fazer a consulta da mesma forma. Ó. Então, uma segunda forma, até mais interessante, porque aqui, obviamente, eu posso estar digitando o nome de forma errada, ou o meu usuário pode vir aqui trocar esses nomes. Ó. Você há de concordar comigo que o usuário pode vir aqui nos cabeçalhos e trocar esses nomes. E, obviamente, isso vai afetar o nosso código. Então, aqui, ó, o que acontece? O nosso índice aqui, como do combo box, como do list box, que a contagem começa em 0, como também do controle multipage, aqui o índice também vai partir de 0. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho 5 colunas. Não me refiro à contagem das colunas aqui propriamente ditas, mas sim a referência delas dentro desse intervalo, beleza? Ou seja, lá eu tenho 5 colunas. Se o meu índice começa em 0, então a minha primeira coluna vai ser a coluna 0. Ó. Observe, ó. A segunda vai ser a coluna 1. A terceira vai ser a 2, a quarta vai ser a de número 3 e a quinta a de número 4. Você há de concordar comigo que ficou até mais fácil, porque assim, se o usuário mudar o nome lá, não vai afetar o nosso código. Ó. Vamos fazer uma consulta, deixa eu apagar aqui. Lembrando que eu não preciso fazer isso, vou apagar só para que você veja que ele vai retornar as informações. Vou clicar aqui em consultar nome e observe que ele vai trazer da mesma forma. Ó. Legal? Deu um OK e está lá as informações. Qual seria a terceira e que eu adotaria, beleza? Bom, a terceira que eu adotaria seria a seguinte, ó. Observe, ó. Esse comando aqui eu utilizei basicamente 5 linhas para fazer a distribuição, obviamente, de linhas por colunas. Como eu disse a vocês, observe, ó, eu tenho 5 colunas. Poderia até mais, que eu poderia, obviamente, utilizar um comando para capturar a quantidade de colunas na minha tabela, beleza? Mas nesse momento eu tenho 5 colunas fixas. Então, eu posso criar uma estrutura de repetição. Você há de concordar comigo, porque eu sei de que valor ele vai começar e de que valor ele vai terminar. Concorda comigo? Se concordou, então, vamos lá. Ó. Vou recortar esse comando. Observe. E o que é que eu vou fazer aqui diferente? Vou utilizar uma estrutura for. For. Observe que eu ainda não manipulei a nossa variável i, que eu declarei lá no início do código. Então, é agora que ela entra. Ó. For. E, lembrando que o for quer dizer para a minha variável i partindo de 0, pois, por que ele vai partir de 0? Porque o índice lá daquele nosso recorte set vai começar em 0, o preenchimento dos registros. Então, vai partir de 0. Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 5. Então, se ele vai de 0 a 5, vou dar uma coluna a mais, ok? Então, eu vou colocar o número 4, para que ele vá de 0 a 4, que vai dar a quantidade de colunas que eu tenho na minha planilha, beleza?
5 repetições, ó, de 0 a 4. O que eu vou fazer? Vou fazer o meu preenchimento da mesma forma. Cells, abro o meu parênteses, vou informar a minha variável linha, e aqui eu não vou utilizar um número fixo para minha coluna, porque obviamente eu estou automatizando o comando. Ó. Vou colocar a minha variável i, que vai iniciar de 0, e vou colocar um mais 1. Para quê? Para que ele lance a primeira informação na minha linha da minha coluna número 1. Quando ele fizer o segundo laço, na minha mesma linha da coluna número 2. E por aí vai até a minha variável i chegar ao número de 4. Ó. Legal? Fechei o meu parênteses e vou atribuir o que a ela? Vou atribuir o meu próprio RS. E lembre-se que eu posso utilizar o nosso índice lá. Eu iria utilizar o número 0, e depois o número 1, depois o número 2, como eu fiz agora há pouco. No entanto, eu vou utilizar normalmente o número 0, mas i. Legal? Por quê? Porque o meu i, se você lembrar, ó, o meu i ele vale 0. Ou seja, 0 mais 0 vai dar 0. Ou seja, ele vai preencher de forma correta também o meu primeiro índice. Ó. Se eu colocar isso aqui um mais 1, obviamente ele iria dar um erro no final do código. Ó. Entendeu a lógica? Vou colocar um next para fechar a estrutura. E, obviamente, eu vou deixar o meu linha igual a linha mais 1, incrementando aqui fora da estrutura. Ó. Legal? Então, vou só aqui editar aqui a minha barra e vou aqui fazer uma tabulação só para ficar mais fácil. Ó. Que você entenda. Ó, o que eu fiz agora. Ou seja, eu reduzi aquele comando. Ó. Aqui eu tenho poucas colunas, mas suponhamos que eu tivesse 50 colunas. Observe que quanto ficaria mais prático o nosso comando. Ó. Beleza? Se eu tivesse 50 colunas, iria de 0 a 49. Legal? Então, entendido isso, vamos executar novamente o comando para ver se ele vai funcionar ou não. Vou apagar isso daqui e vou clicar em consultar nome. Ó. Observe, ó, 107 registros, achou da mesma forma, vou dar um OK, e trouxe da mesma forma. Veja quanto a gente conseguiu aí automatizar. Ó. Legal? Então, lembre-se, aqui eu fiz apenas um select por coluna. Perdão, eu fiz apenas uma seleção trazendo tudo. Não utilizei cláusula where ainda. Então vamos lá. Ó. Como é que eu vou fazer agora para fazer um filtro? Eu quero trazer, por exemplo, eu vou ter que escolher uma coluna ou até mais de uma coluna. No meu caso, eu vou escolher uma única coluna. Ó, a coluna descrição como critério. Então, se observarmos, ó, eu vou utilizar realmente esse nome aqui, descrição, do jeito que ele está escrito aqui. Ó. Legal? Então, eu vou copiá-lo aqui. Desenvolvedor, Visual Basic e aqui, após o meu BD, e vou dar um espaçamento, vou colocar a nossa cláusula where, que quer dizer quando. Quando o quê? Quando, obviamente, aquela nossa coluna chamada descrição for igual a quê? Aqui, no caso, ó, um exemplo bem fácil. Ó, vou colocar aqui, entre aspas simples, um texto fixo, beleza? Então, deixa eu pegar aqui um texto fixo. Por exemplo, eu vou pegar aqui documento no Word. Ó. Vou dar o Ctrl C, desenvolvedor, Visual Basic e vou colá-lo. Observe. Ó. Então, ele só vai retornar tudo que estiver esse nome, ó, documento no Word. Ó. Lembrando que eu coloquei aqui entre aspas simples, pois é uma string, ó, ou seja, um texto. Então, vamos lá. Ó. Se eu vir aqui no meu pesquisa e clicar em consultar nome, ele vai ter que trazer somente documentos no Word. Cliquei e tá lá, ó, 22 registros localizados. Vou dar um OK e trouxe, ó, documento no Word. Vamos fazer aqui uma mudança, ó. Documento em planilha. Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, desenvolvedor, Visual Basic e vou colar aqui, ó. E vamos fazer uma nova consulta, ó. Consultar nome, 29 registros localizados, ó. Deu um OK. E obviamente vai trazer somente documento em planilha. Mas lembre-se que no vídeo passado a gente criou uma variável que eu vou estar utilizando agora para que eu possa estar pesquisando sem precisar ficar pegando essa informação e colocando lá no meu código. Que é uma variável chamada texto que eu declarei do tipo string, lembre-se. Então ela vai entrar agora aqui, ó. Perfeito? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, como ela é uma variável, eu não posso simplesmente colocar aqui entre aspas simples, pois assim eu vou estar meio que ignorando a nossa variável. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Paguei, vou colocar a nossa variável texto, observe que ele, se a inicial não ficou em maiúsculo, isso já é um sinal que ele não foi reconhecido.
Então observe, ó, se eu vim agora, ó, primeira coisa, se eu tentar selecionar quem é texto, ó, clicar em definição, ele não vai reconhecer, embora ele exista. Ó. Legal? Se eu for fazer a minha consulta, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Consulta nome, 0 registros localizados. Não ocorreu erro, porque aquele nome texto, nesse momento, ele está como um próprio texto em si, beleza? Não como uma variável. Então, ele não encontrou o nome texto. Se ele tivesse o nome texto aqui dentro da minha base, ele teria retornado. Ó. Legal? No entanto, aquele nome texto lá é uma variável que eu quero, independente do nome que eu digitar aqui, ele vai retornar. E lembrando que o SQL faz diferenciação aqui de maiúsculo e minúsculo. Então, se observarmos, ó, primeiramente vamos só entender aqui o conceito. Ó. Como é que eu faço para fazer uma pesquisa e atribuir esse valor a uma variável? Obviamente, eu poderia vir aqui e colocar ponto range, entre parênteses, entre aspas duplas, a minha célula, para que ele pesquise de acordo com essa célula. Mas, no caso, eu vou atribuir diretamente a uma variável, como eu já fiz no comando passado. Então, apenas vou chamar a nossa variável. Ó. O que eu vou fazer aqui diferente? Ó? Vou colocar aqui, após esse aspas simples, observe, após entre esse aspas simples e esse outro aspas simples, eu vou colocar, obviamente, alguns caracteres a mais. Ó. O meu aspas duplas. Então, vou pressionar aqui a tecla Shift. O nosso aspas duplas. E também vou colocar aqui aspas duplas após. Ó. Esse segundo aspas duplas que tem aqui, que está aparecendo, é o final da minha instrução, beleza? Lembre-se que eu tenho tanto no início, observe, ó. Eu tenho tanto esse aspas duplas aqui no início, como no final, beleza? E esse aspas duplas que eu acabei de inserir aqui, faz parte do comando que eu estou utilizando agora. Ó. Só assim ainda não vai retornar. Ó. O que é que eu vou fazer diferente? Vou colocar o símbolo de concatenação. Ó, e vou dar um espaçamento. E vou dar um símbolo de concatenação com o espaçamento. Ó. Observe que ele ainda deu um errozinho. E obviamente vamos estar o corrigindo. Ó. Então, esse erro, obviamente, se decorre porque eu troquei aqui a posição. Ó. Vou pegar esse aspas simples, recortei e vou colar após esse aspas duplas. Observe aqui, ó. Perfeito? Então, entre esses dois aspas duplas, eu vou colar o meu aspas simples. Ó. Colei. E agora sim, ele aceitou. Tanto é que a minha variável texto, ó, observe que agora a inicial ficou maiúscula. Isso quer dizer o quê? Que ela foi reconhecida. Se eu selecionar quem é texto, clicar sobre definição, vai me mostrar quem é a variável texto. Ó. Observe, ó, texto do tipo public, do tipo string, ó. E se eu descer aqui um pouquinho, observe que aqui, ó, no meu comando, ó, dentro do limpar, eu tenho a minha variável texto. E o que é que eu faço com ela? Ó? Eu atribuo a ela própria o comando uCase, ou seja, eu faço uma conversão do meu intervalo que está em A1, que é a célula que eu vou estar digitando o meu conteúdo, e antes de devolver para a minha própria variável texto, eu vou fazer uma conversão, ou seja, independente se eu digitar maiúsculo ou minúsculo, ele vai converter já o texto. Por quê? Se eu digitar minúsculo e minha base de dados está tudo maiúsculo, ele faz diferenciação e mesmo que a palavra seja a mesma, ele não vai encontrar. E vice-versa. Para não acontecer isso, eu já faço essa conversão, legal? Se o meu texto fosse todo minúsculo, como é que eu faria? Ao invés do case, eu colocava o L-case. Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, vou digitar um conteúdo que eu queira aqui dentro. Lembrando que a consulta que eu fiz agora, vejamos, vou clicar aqui em última posição só para que eu volte para o nosso código. Dessa forma que eu fiz aqui, eu estou atribuindo a minha variável texto. Só que tem um detalhe bem interessante. Ó. Vamos ver o que acontece. Ó. Se eu vim aqui, ó, a minha base de dados, observe que eu tenho as palavras que começam com documento. Ó. Então vamos botar aqui doc. Ver se ele encontra. Lembre-se que aqui está minúsculo, mas a minha variável está convertendo esse valor e lá vai estar armazenado como maiúsculo. Então vou clicar aqui em consultar nome. 0 registros encontrados. Ok, como é que ele tem 0 registros encontrados se ele existe doc lá? Talvez é porque ele está pesquisando pelo final do nome. Então vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, planilha. E vou trocar aqui o doc por nome planilha. Ou seja, vou tentar ver se ele vai trazer de acordo com o final do nome. Cliquei em consultar nome e também não o encontrou. O que é que pode estar acontecendo de errado? Observe, ó. Não pegou nem no início e nem no final. Pode ser que seja no meio do nome. Então vamos pegar aqui o nome em. Vamos lá, vou colar aqui. E vou clicar em pesquisar. E novamente ele não encontrou nada. Isso me leva a querer
pensar o quê? Que ele só pode estar pesquisando pelo nome realmente exato. Então vamos pegar aqui uma frase exata, ó, documento no Word, ó. Copiei, vou colar aqui e vamos ver se ele vai retornar agora, ó. Consultar nome, e agora sim ele retornou. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Bom, observe que ele trouxe 22 registros localizados, ou seja, ele encontrou essa frase, exatamente essa frase, e trouxe 22 registros. Por que que ele fez isso? Porque a única coisa que eu fiz aqui de diferente foi tirar um valor fixo dentro do meu comando SQL, onde eu colocava uma palavra lá, e ele pesquisar de acordo com aquela palavra, e agora eu deixei uma célula para que o usuário possa digitar o que queira. Só que nesse momento ele só traz se for exatamente o que o meu usuário digitou. Legal? Então vou dar um OK e vai trazer lá documento no Word. Como também se eu for aqui e pegar documento em planilha, ele também só vai trazer documento em planilha. Ó. Observe. Ó. Colei. Consultar nome. 29 registros localizados. Se eu der um OK, também documento em planilha. Ah, mas como é que eu faço para fazer uma pesquisa tanto no início como no final, ou contém essa palavra dentro dessa consulta? Bom, é muito simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, já aproveitando como está a estrutura aqui, lembrando que, se eu não estiver enganado, lá no Axis, a gente utiliza o símbolo de percentual. Aqui a gente vai utilizar o Coringa, que seria esse símbolo de vezes, beleza? Para dizer que eu quero pesquisar por parte do nome. Eu posso tanto pesquisar pelo início, como no final, como aonde contém, beleza? O que vai falar isso para mim é aonde eu vou colocar o nosso Coringa. Então, se eu quiser pesquisar no início, eu vou colocar o meu Coringa aonde, ó? Eu vou colocar o meu Coringa aqui, ó. Observe, ó, entre esse aspas duplas e esse aspas simples. Então, eu vou colocar aqui o sinal de vezes e vamos fazer um teste, ó. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui o nome documento, beleza? Eu vou botar só doc. Vou colar. Então, doc, ele está em todos os meus registros, ou seja, ele vai trazer todos os registros para a minha base, beleza? Se eu clicar em consultar nome, observe que nesse momento ele não trouxe nada. Legal? Não trouxe nada por enquanto. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, pegar ilha, vamos ver o que acontece, ó. Vamos ver se ele está pesquisando pelo início ou pelo final, ó. Ilha. Se eu colar aqui, colei. Se eu clicar em consultar nome, observe que ele ainda não está trazendo nada. E vou dar um OK. O que é que acontece aqui, ó? Bom, não basta eu fazer apenas esse mudança. O que é que eu vou ter que fazer aqui, ó? Observe que eu estou utilizando a cláusula where quando descrição igual ao que eu estou digitando aqui, ó. Então, esse igual aqui sai para eu colocar o comando like, que seria com ou como, beleza? E agora sim, ó. Vamos fazer novamente o teste, ó. Vou lá, pesquisar por... Eu quero que traga as palavras que iniciem com o nome doc, beleza? Então eu vou colocar aqui doc, lembrando que eu coloquei o Coringa lá no final da expressão, e vou clicar em consultar nome, ó. E observe, ó, trouxe exatamente 107 registros, pois todos os meus registros têm a palavra doc no início, ó. Observe aí, ó, todos existem a palavra doc no início. Ah, Gleice, mas eu só quero as que contém no final. Por exemplo, ó, Access. Se eu vim aqui colocar os dois S de Access, se eu clicar em consultar nome, obviamente ele não vai retornar nada, ó. Mas se eu for lá na minha estrutura, ó, Visual Basic, e trocar esse Coringa, tirar daqui e colar agora aqui nesse início, ó, entre aspas simples e aspas duplas, se eu colar e clicar novamente no meu consultar nome, ele me trouxe 35 registros, ó. Se eu der um OK, tá lá, ó, todas as palavras que finalizam com o nome com dois S, ó, de Access. Então, se você já entendeu o conteúdo, já entendeu o conceito, tenho certeza que já vai saber como é que eu pesquiso pelo parte do nome, dentro do nome qualquer caractere. Basta, obviamente, agora eu vim e colocar tanto no início o meu Coringa, como colocar aqui no final, ó. Então, eu vou colocar aqui o nosso Coringa, colei, e observe como é que ficou a minha estrutura, ó. Tanto no início, como no final. Ou seja, eu vou pesquisar em qualquer parte do nome, o que eu digitar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a palavra IL, que faz referência de planilha, beleza? Consultar nome, trouxe lá 29 registros, ó.
Se eu der o OK, tem lá, ó, IL na palavra planilha, ó. Legal? Se eu botar aqui a palavra O, a letra O, cliquei e trouxe 107 registros, porque eu tenho em todos os meus registros eu tenho a letra O. Legal? Então, o que é que aprendemos aqui? Aprendemos a fazer uma consulta SQL, trazendo todos os registros, trazendo os registros que contém no início, contém no final, trazer os registros que contém qualquer parte do nome, como também criar uma variável do tipo constante e automatizar o nosso cabeçalho do nosso MSG Box. Como também aprendemos 3 formas distintas de fazer a disposição das informações de uma aba para outra aba, enxugando nossos códigos. Fica aí a forma que você melhor prefere de deixar distribuídos os seus dados. Observe que ficou bem interativo e ficou bem automatizado o nosso comando. Ó. Ou seja, basicamente eu utilizei apenas uma linha daquelas 5 linhas que eu tinha agora há pouco. Ó. Eu espero que você tenha gostado. No nosso próximo vídeo a gente faz pesquisas por data. Até o próximo vídeo. Valeu!